estar aqui com vocês novamente. É muito bom estar compartilhando conhecimento, experiências nessa área que é tão maravilhosa, que são os elementos que a natureza proporciona tanta saúde, né? E eu sou a Mari, como a Érica falou, na verdade Marilane, mais conhecida por Mari, e há 25 anos a gente trabalha com os recursos da natureza no tratar pessoas. Eu costumo dizer, nos momentos que tenho oportunidade de estar palestrando, de que eu amo pessoas. Amo pessoas, eu amo tocar, eu amo cuidar. É muito bom a gente poder ter esse contato e fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente vê realmente que hoje existe uma necessidade de nós estarmos indo ao encontro dessas pessoas que têm sofrido tanto com a sua saúde. E atualmente eu moro em Itaí, Santa Catarina, a gente tem feito um trabalho ali. E hoje eu vou falar sobre a saúde da mulher e a dolomita. Eu, diante de todos os recursos que a natureza apresenta, posso dizer para vocês que eu sou muito apaixonada pela dolomita. Eu até não consegui colocar no meu slide, porque eu estou num curso e em Minas Gerais, e eu tive um caso agora recentemente também que eu gostaria de estar colocando e acabei não conseguindo introduzir nos slides, que é algo que eu fiquei maravilhada com o que aconteceu com um amigo que ele acabou cortando o dedo dele, quase pegando o tendão com uma maquita. E nós enviamos a dolomita para ele e em um dia os resultados foram incríveis. Mas depois eu vou também mandar que eu introduzi nos slides aqui para poder estar enviando para vocês. Então, a dolomita realmente, assim, esse recurso tem me surpreendido. E não só no organismo humano como um todo, mas especialmente para alguns tratamentos que a gente tem indicado para as mulheres. Então, nós vamos estar aqui conversando com vocês essa noite um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, né, da dolomita, que também é considerada um elemento de urgência e emergência da natureza, né? Por um corte, um acidente, uma queimadura, né? Você pode estar utilizando a dolomita nesse momento e o resultado realmente vai ser bem rápido. Queridas, então o Bruno pode colocar para a gente os slides e a gente começa a conversar a respeito de algumas questões assim bem importantes. Primeiro, eu acho que é bem importante nós termos o conhecimento do que é a saúde, né? Ter essa consciência, porque a partir do momento que nós entendemos o que é de fato ter saúde, nós vamos entender como funciona o nosso organismo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde ela é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente ausência de doença ou enfermidade. Então, para que nós realmente tenhamos saúde, nós precisamos estar com essas 4 faculdades bem alimentadas, e o segredo é estar levando para cada uma dessas faculdades o alimento apropriado, né? O meu físico, ele precisa do alimento correto, o meu mental também. Consequentemente, nós vamos alimentar o social e também eu preciso estar desenvolvendo a questão espiritual. E se a saúde, ela é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, o que seria então a doença? A doença, ela sinaliza um erro de conduta. E a linguagem então da doença é: volte à razão, pense, reflita e busque novos rumos. Por que eu estou com dores nas pernas? Por que eu estou com problema circulatório? Por que eu não estou conseguindo dormir à noite? Né? Estou com insônia? Né? Por que eu estou com a mente confusa? O que está acontecendo com o meu organismo, né? Ela me leva
a razão, ela me leva a refletir, ela me leva a pensar, ou ela deveria me levar a pensar, a refletir, e diante dessa consciência buscar, então, esses novos rumos. Então, aqui nós temos, né, o ser humano, envolvendo essas quatro faculdades, como nós já colocamos para vocês, e trazendo o equilíbrio, né? Alimentando bem cada uma dessas faculdades, nós vamos ter, então, o equilíbrio no organismo. Eu costumo sempre colocar o seguinte: eu gosto muito de trazer essa analogia, porque nos faz termos um entendimento bem claro do que seria alimentar essas faculdades, né? Digamos que eu tenha um carro e esse carro ele foi fabricado para um tipo de combustível. Colocamos aí a gasolina, ele não é flex. E eu começo a colocar, por questões financeiras, ou enfim, até mesmo por falta de conhecimento, eu começo a introduzir naquele motor o álcool. O que vai acontecer com aquele motor, com aquele carro? Obviamente que ele vai pifar. Ele não vai ter o desenvolvimento que ele deveria ter. Por quê? Porque eu não estou colocando o combustível correto. E é isso que tem acontecido no nosso organismo, né? Muitos de nós estamos tendo uma alimentação, uma nutrição antinatural, que faz com que as nossas células acabam estando em disfunção. Elas não conseguem desempenhar os papéis que elas precisariam, por conta que elas não estão bem alimentadas, né? Então, isso é bem importante, nós termos essa consciência, para que nós possamos buscar, através do autoconhecimento, incluindo o autocuidado, a nutrição correta para o nosso organismo. E aqui, então, eu coloquei, para nós termos um conhecimento mais amplo, do que seria uma nutrição, né, adequada, o que seria o combustível correto. Nós teríamos que estarmos levando para o nosso corpo, para as nossas células, nos alimentando de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e água. E diante dos minerais, nós vamos nos focar nos minerais, porque a dolomita, ela é um elemento da natureza, é um carbonato duplo de cálcio e magnésio, são dois minerais essenciais para a saúde humana. E os minerais, no geral, eles são responsáveis, são nutrientes essenciais para a formação dos nossos ossos, dos músculos, dos tecidos do sistema nervoso central, são necessários para a manutenção do sistema digestivo, eles são importantes para a atividade do cérebro e também do coração, são fundamentais para a boa manutenção do organismo, são importantes para evitar o aumento do risco para alterações ósseas, musculares e outras deficiências. Então, os minerais, como os carboidratos, como as proteínas, eles têm o seu papel no corpo humano. O que tem acontecido hoje? Em relação a, nós vamos focar no cálcio e magnésio, o que tem acontecido? Hoje, nós temos tido uma deficiência muito grande de cálcio e magnésio no nosso organismo. E a quem nós poderíamos atribuir essa deficiência? Primeiro, nós vemos que hoje a sociedade, o ser humano, a população, ela não está nutrindo o organismo, não está alimentando o organismo com a alimentação adequada. E com isso, então, ela tem deficiências de uma nutrição favorável, né, que venha trabalhar como um todo no organismo, promovendo, então, a saúde e promovendo a funcionalidade das nossas células. No quesito do cálcio e magnésio, o que acontece? Essa deficiência, ela ocorre por N fatores, e nós podemos apontar alguns deles. A alimentação, como já foi colocada, né? O ser humano não está se alimentando da maneira correta. Nós temos também os agrotóxicos hoje na terra, né? Que impedem a absorção do cálcio e magnésio. Então, nós temos hoje infelizmente,
diante de tanto consumo, do sistema, né, da superprodução, muitas vezes esses alimentos eles não estão proporcionando a nós a nutrição correta devido aos agrotóxicos. Nós temos agora um fator que se torna um grande inimigo para o nosso organismo em todos os sentidos, mas nós temos perdido muito o cálcio e magnésio por conta do estresse. Então, no momento que nós passamos por muito estresse, né, essa correria do dia a dia, nós vemos realmente que o nosso corpo ele vai precisando cada vez mais de energia. E os minerais, eles produzem essa energia, eles ajudam a produzir essa energia no organismo. O cálcio e magnésio, eles alimentam as mitocôndrias, então eles proporcionam essa energia. E quando nós passamos por momentos de muito estresse, quando nós estamos bastante cansados, né, uma rotina muito intensa, nós vamos então derramando no organismo adrenalina, noradrenalina, o cortisol, nós vamos fabricando isso. E isso vai acarretando, então, a deficiência, acarreta a falta desses minerais. Por quê? Para neutralizar esses desequilíbrios orgânicos que acontecem, ocorrem no nosso organismo, o corpo ele vai eliminar o cálcio e magnésio pela urina. Então, nós temos que muitas vezes estarmos suplementando, a maioria das vezes nós precisamos e temos a necessidade de estarmos suplementando cálcio e magnésio decorrente ao estresse. Então, só relembrando, o que pode realmente contribuir para a falta de magnésio e cálcio no meu corpo, de minerais? A nutrição, que eu não estou levando adequada para o meu corpo através dos alimentos antinaturais, é o próprio agrotóxico, a própria terra, né, que hoje ela não está, infelizmente, com a nutrição correta para nós, né? Inclusive, até eu estou agora passando por um momento aqui na clínica, no Spa Monte Oreb, aqui em Minas Gerais, e nós estamos mexendo na agricultura, né? Então, eu tenho aprendido muito a respeito da agricultura também, como trabalhar com a terra, como nutrir a terra, né? Como aproveitar o máximo da terra. Então, é importante também nós termos esse conhecimento. E hoje que eu vejo assim o maior, né, de todos eles é a questão do estresse que contribui muito para essa carência de cálcio e magnésio que nós temos no corpo. O cálcio e magnésio é interessante que o cálcio e magnésio eles são minerais, os dois são minerais juntos, essenciais e juntos, eles contribuem para a saúde óssea, muscular, cardiovascular, metabólica e transmissão de impulsos nervosos. Trabalha, então, com todo o nosso sistema nervoso. O cálcio, ele contrai, ele faz o trabalho de contração das células e o magnésio de relaxamento. Então, o magnésio, ele é analgésico natural, ele é anti-inflamatório natural e ele então faz esse trabalho de relaxar as células. Todos os músculos, voluntários e involuntários, dependem do cálcio juntamente com o magnésio para o bom funcionamento de todo o corpo humano. Então, o cálcio ele contrai e o magnésio relaxa. Coração, pulmão, rins, todos os músculos involuntários, como foi colocado aqui, dependem do cálcio e magnésio, contração e relaxamento. E os voluntários, né, que são a musculatura, os ossos, então eles também dependem do cálcio e magnésio. O cálcio, para a lembrança nossa, ele, especialmente o cálcio, ele trabalha na formação dos ossos e dos dentes, ele atua na coagulação sanguínea, ele transmite impulsos nervosos, trabalha com os nossos neurotransmissores, colabora para o funcionamento do sistema músculo-esquelético. Qual é a ação do cálcio, então, no magnésio? A ação do cálcio no organismo. Ele vai ativar
o sistema imunológico, ele aumenta a defesa do nosso organismo, ele atua na regulação da temperatura, ele relaxa a musculatura, combatendo os espasmos e regula a coagulação sanguínea. A carência do magnésio. O que acontece no corpo com a carência do magnésio? Déficit de memória. Quando nós temos carência, que nós temos deficiência do magnésio, então nós vamos ter uma dificuldade na memória, nós vamos ter mais estresse mental, onde pode gerar uma confusão mental. Depressão pode nos levar também a termos momentos depressivos, fobias, síndrome de pânico, tendência à tuberculose, moléstias dos tecidos ósseo e conjuntivo, artrite, reumatismo, osteoporose, isso tudo pela carência do magnésio. Também do cálcio, mas mais pela carência do magnésio. Então, o que seria a dolomita? Né? Então, a dolomita, ela é uma rocha cuja composição química dela é carbonato de cálcio e magnésio, é um carbonato duplo de cálcio e magnésio. E o interessante da dolomita é que ela está na proporção adequada que favorece a absorção e a fixação do cálcio e magnésio no organismo, de forma muito rápida. Então, nós temos a porção bem certinha, né, de cálcio e também de magnésio. Nós temos 2 por 1, que é o que exatamente o nosso corpo precisa, de 2 íons de cálcio e 1 íon de magnésio. Então, devido à composição dela, que é branca, né, ela tem uma textura bem fina, finíssima. E é o segundo carbonato mais abundante na natureza depois da calcita. Em relação à história da dolomita, quando eu conheci a dolomita, quando eu me deparei com a dolomita, eu me lembro que nós tínhamos um laboratório que ele estava fazendo pesquisas dentro da Santa Casa com a dolomita, e eu me recordo também da história de como que a dolomita do Torcânio, ela chegou até nós, né? Hoje a Catal Medic é a representante não, é o laboratório, né, que está nos oferecendo, que está fornecendo a dolomita, e que por sinal, assim, eu tenho muita alegria, eu assim, me sinto muito segura, eu costumo falar com a Érica, né, que eu não tenho medo nenhum, de forma nenhuma, de estar realmente prescrevendo, indicando, né, como naturopata, indicando a dolomita, e não tenho coragem de indicar nenhuma outra dolomita, a não ser a dolomita do Torcânio. Porque nós tivemos a oportunidade de trabalharmos na época, de termos contato com as médicas que estavam responsáveis pela dolomita do Torcânio, e ali então era muito no Gito, e elas davam muita ênfase em relação à dolomita, de que nós tínhamos que cuidar muito com a dolomita. O primeiro caso que eu tive, o primeiro contato que eu tive com a dolomita, sem ser a dolomita do Torcânio, foi uma dolomita que nós compramos em loja de produtos naturais, que eu estava estudando na época, eu estava atendendo um caso de câncer de pele, uma senhora de 64 anos. E nessas minhas pesquisas e nesses meus estudos, eu conheci a dolomita. Isso já se fazem mais ou menos uns 25 anos atrás, 27 anos atrás. E eu comecei então a fazer uso da dolomita no tratamento, né, de uso externo. Eu não sabia que ela poderia ser usada interna. E aí eu comecei a colocar então a dolomita na pele dela e os resultados foram incríveis. Eu me lembro que na época ela ia a Curitiba, né, de Santa Catarina ela ia para Curitiba, de tempos em tempos, e realmente assim foi algo fenomenal que aconteceu ali, a cicatrização, a melhora da pele dela realmente fechou, né? E depois eu me mudei, dali eu fui morar no Mato Grosso do Sul, acabei perdendo contato com essa pessoa,
mas eu soube que estava controlado, ou seja, não se abria mais feridas, ela estava cuidando sempre quando ela tinha assim, quando ela via que alguma coisa estava em desordem na pele dela, ela já usava dolomita, fazia emplastos, né, emplasto, fazia a pastinha e colocava a dolomita ali, a máscara, né? E realmente o resultado foi incrível. Mas quando eu fui num congresso que eu conheci realmente de fato a dolomita, na questão científica, o que ela faz no corpo humano, a absorção dela rapidamente no corpo humano, ela tem um grau de absorção muito grande. Então eu fiquei assim preocupada, preocupada no sentido, vocês vão me entender, porque não é qualquer dolomita que nós podemos fazer uso. A dolomita, por exemplo, o sistema, as indústrias usam a dolomita para produção de tinta, para produção de asfalto, para produção de vidros, né? Então, não é qualquer dolomitária, qualquer dolomita que eu possa estar ingerindo para a saúde humana dentro do organismo, porque ela pode estar contaminada com metais pesados, cádmio, chumbo, né? E como ela tem um grau de absorção muito rápido, ela absorve muito rápido no organismo. Por quê? A autoabsorção dela se dá devido ao quê? Justamente à proporção adequada que ela tem desses dois minerais, dois íons de cálcio e um de magnésio. Então, eu não posso usar qualquer dolomita. Por isso, eu não consigo indicar nenhuma outra dolomita a não ser a dolomita do Torcânio. Ainda mais que nós temos ali a segurança, né? Nós temos ali dois selos que estão sendo apresentados não só na dolomita, do Torcânio, como em todos os produtos da Catal, que realmente nos proporcionam, né, essa segurança e a certeza de que nós estamos levando para a população, para a sociedade, o que nós temos de melhor, né? Alta qualidade nos produtos, na suplementação. Então, isso realmente é gratificante hoje nós participarmos dessa equipe Catal. Então, aí continuando um pouquinho, eu trouxe aqui para quem não conhece, que eu acho bem interessante, né? Que já vem colocando que é muito importante a procedência, sim, a contaminação, como eu já falei para vocês, né? Mas a dolomita, ela recebe o nome de dolomita por conta do Deodat Dolomieu, que foi um geólogo, mineralogista francês, que descobriu essa rocha nos Alpes italianos, né? Por isso, então, ela recebe o nome de Dolomita, por conta de Deodat Dolomieu. Isso foi em meados, ela, como pesquisa, né, ela está sendo pesquisada, foi pesquisada como suplemento nutricional desde 1930. É importante nós entendermos que, embora ela seja uma argila calcária, ela está, então, hoje sendo comercializada como alimento funcional. Então, a dolomita, ela é um alimento, ela é um suplemento nutricional. Nós podemos, então, estarmos suplementando cálcio e magnésio através da dolomita. Algumas propriedades bioquímicas aqui da dolomita. Gente, é fantástico, olha só. A dolomita, ela tem como propriedade bioquímica absorver toxinas, como antibiótico, aumentando a defesa do corpo. Ela é um anti-inflamatório poderosíssimo. Eu costumo falar, sempre que eu tenho oportunidade, de que a dolomita, ela é um elemento da natureza de urgência e emergência, e é algo que todas as famílias, todas as casas deveriam ter um pote de dolomita. Eu gosto muito da dolomita em pó. Aqui mesmo nós tivemos um problema aqui na clínica de uma querida que está aqui conosco no curso, que ela se cortou. Então, a princípio, eu trouxe juntamente comigo a dolomita em cápsula, né? Então, ela se cortou realmente profundo, ela tirou, praticamente ela fez um tampão em cima do dedo. Nós colocamos a dolomita em cima, eu fiz a pastinha, nós colocamos ali, ela ficou. E é impressionante como alivia a dor. Ela é um anti-inflamatório, ela não deixa inflamar. Então, realmente assim, vale a pena ter a dolomita
em casa. Ela também, ela reduz a acidez estomacal, né? Ela é alcalina, então ela vai reduzir, ela vai ajudar no processo digestivo, ela é analgésica de ação rápida, ela tonifica os músculos, cicatriza lesões sem deixar cicatriz, e isso é uma grande verdade. Por exemplo, se você se corta, você vai colocando ali pastinha em cima, automaticamente você vai vendo que vai cicatrizando, mas você percebe também que não fica cicatriz. Mas para isso você tem que usar constantemente até realmente cicatrizar por completo. Ela descongestiona, ela tem propriedade descongestionante, relaxa a musculatura e aumenta a massa óssea. A massa óssea, de fato, ela faz grande diferença no organismo, né, relacionada às doenças musculares, por seu efeito rápido, a sua fixação também. Magnésio através do carbonato duplo de cálcio e magnésio, através da dolomita, é porque ela proporção que o corpo precisa. 2 íons de cálcio e um de magnésio. E chega a aumentar até 1,6 a massa óssea ao ano. Então, para quem tem osteopenia, para quem tem osteoporose, ela é muito boa mesmo. E aqui eu coloquei algumas coisas, né, em relação à dolomita. Para a dolomita e a saúde da mulher. A dolomita, ela é muito boa para a pele, né? Ela tem efeito muito rápido na pele, para queimaduras, né? Para melasmas. Eu tive muitas clientes que vieram até mim, que nós montamos protocolo, que nós utilizamos a dolomita como máscara, fazendo máscara, não só de uso interno, mas também de uso externo. O câncer de pele, mancha, se você já tem alguma mancha, né? Fazer uma pastinha e colocar em cima, nós vemos que os resultados são rápidos e bem satisfatórios. Como eu já falei para vocês do câncer de pele, acne, rugas, gente, para espinhas é muito boa. É muito boa porque ela é um anti-inflamatório, ela é cicatrizante. E se você fizer uso interno, ela vai ajudar na questão hormonal. Se o problema da acne for por questões hormonais, ela vai estar contribuindo, ajudando ali, trazendo equilíbrio. Rugas também, de você fazer a máscara ali, passar, né, no rosto. Olheiras, nós tivemos resultados incríveis com pessoas que usaram para olheiras. Então, você pode estar fazendo uma pastinha e você pode também estar adicionando um fitoterápico, né? Hoje nós temos caso você não seja um naturopata, você não seja um profissional na área da saúde que tenha conhecimento em relação aos fitoterápicos, você pode também estar buscando auxílio na internet. E ali você pode estar buscando algum chá, por quê? Porque esse chá vai potencializar, também pode ser usado para flacidez, aí no caso você não vai usar na pele, você pode, na medida que você for fazendo a ingestão dele, usando ele internamente, você vai vendo que realmente você vai ficar mais tonificada, né? Também por conta da musculatura. A respeito da dolomita, eu já vou colocar aqui para gente. Quantidade de cálcio e magnésio, um tanto por dia que precisa repor, devido ao estresse, devido a que nós não estamos repondo através da. O ideal é 3 vezes ao dia, né? 1 grama
3 vezes ao dia. Indicado para que as pessoas tomem 4 gramas, intercalando, né? Pelo menos 2 horas. Por quê? Porque nós precisamos dar esse tempo mesmo a absorver para que ele possa aproveitar, então, ingerido através da dolomita. Então, tomar de 2 em 2 horas. Por exemplo, assim, se você estiver com problema de refluxo, se tiver algum problema no sistema digestivo, se cólicas, por exemplo, intestinais, bem como cólicas também uterinas, você pode estar usando mais vezes durante o dia, porque aí ele vai servir como um tratamento. Aí você pode estar utilizando a dolomita para o processo para fazer o efeito analgésico, anti-inflamatório, né? Lembrando sempre que há uma necessidade de nós fazermos o uso de líquidos, de água, né? Bastante água. Quando você for fazer. Na verdade, é uma dica que eu vou agora dar para nós aqui. A questão da água, ela é muito importante no nosso corpo. Todos nós, é uma lei de saúde a água, né? Lei é algo que deve ser cumprida. Então, você precisa ingerir água. Você pega o teu peso, uma regra bem rapidinha, divide por 8 ali, e você vai ter o número de copos de 250 ml. Ou você multiplica por 0,035, 0,40, ingerir a dolomita, você está fazendo a ingestão da dolomita, você precisa tomar um pouquinho mais de água, tá? É importante que você tome mais água, para que realmente ela seja mais eficaz no teu organismo, para que ela seja levada mais rápido para os órgãos, né? Para que ela tenha realmente um efeito curativo melhor e mais rápida também. Aqui nós temos também, nós pontuamos aqui a questão de lesões estéticas, assim, que tem me chamado muita atenção, eu tenho prescrito, eu tenho indicado a mulheres que têm tido muito problema de candidíase, coceira, corrimento vaginal, infecção uterina, infecção urinária, né? A hemorroida também, para quem tem problemas com hemorroida, para quem tem problemas com fissura. Enfim, gente, realmente assim os resultados são incríveis. Eu posso falar para vocês que eu indico a dolomita desde 2006. Isso já vão se fazer quase 20 anos que a gente indica. Desde então, eu faço eu mesma uso da dolomita, né? Eu me lembro que a minha filha tinha 4 aninhos de idade quando nós começamos a indicar a dolomita e a fazer uso em casa também. A minha filha, ela tinha problema de bronquite asmática e realmente eu não tenho dúvidas de que a dolomita foi um fator determinante para que ela não curasse. Eu posso falar para vocês que ela foi curada. E eu atribuo muito a reposição do cálcio e magnésio através da dolomita. E a questão, assim, quando eu for fazer eu posso estar usando a dolomita para infecção uterina, urinária, internamente, isso é essencial, né? A indicação dela de uso interno. Pode estar, então, fazendo uso externo, você pode utilizar ela no absorvente, ou ela pode ser usada através de uma para que você tenha mais resultados ainda, mais rápidos, você pode estar colocando ali um fitoterápico, dependendo do caso, do problema que está sendo apresentado. Você pode estar utilizando, então, um fitoterápico que vai estar que você está enfrentando. E como que eu devo fazer essa pastinha de dolomita, né? Como que eu faço, Mari? Então, algo que eu vou deixar aqui para vocês, que é bem importante,
lembrando que ela tem um poder de absorção muito grande. Se você deixar a dolomita, um pote de dolomita aberto, próximo de uma beterraba, ela vai ficar com o gosto da beterraba. Se você colocar ela perto de um perfume, ela vai puxar aquele gosto do perfume, o cheiro do perfume. Então, eu não devo e não posso usar nada de alumínio, ferro, colocar ela assim para, mesmo que seja para fazer uma pastinha, né? Não utilizar ela num recipiente que não seja de vidro. Então, por isso que a Catal ela coloca juntamente com o pote da dolomita, vem ali a colher dosadora, ela é de acrílica, então não devemos utilizar nada, né, que venha de alguma forma contaminar a dolomita. Então, quando você for fazer também uma pastinha, uma máscara facial, você utiliza, faz ali, né, faz a mistura num recipiente de vidro, sempre num recipiente de vidro. Caso sobre, né, você vai usar a pastinha e sobre a pastinha, a máscara você pode colocar ela na geladeira e no outro dia umedecer, então, com uma água mineral filtrada, aí você umedece de novo. Só lembrando, vou dar uma pausa aqui, lembrando você que ainda não preencheu o formulário, preencha, porque hoje a Catal vai estar dando um presente, nós vamos estar aqui sorteando quem está participando aqui. E aí, eu acredito que a Erika já deve ter colocado ali no chat, né? Você que ainda não preencheu, preencha o formulário. Quem sabe o presente vai ser seu nessa noite. Eu faço votos que seja seu o presentinho, ok? Então, preencha lá. Então, aqui para assadura, né, nós temos aquelas assaduras, tem pessoas que têm problemas, que tem que ficar usando bermudinha, quando for usar uma saia, assadura entre as coxas. Você pode colocar ela em forma de pastinha ou você pode colocar ela mesma in natura. O próprio pó dela ali você pode estar colocando. Para diarreia, ela é excelente. Má digestão, todo o sistema digestivo, ela vai contribuir de maneira super favorável. Gases, para quem tem problema de gases, gastrite, úlceras, varizes também, circulação, que eu não coloquei aqui, mas a gente já vai lembrando para colocar. Ela é utilizada também, você pode estar utilizando para o mau hálito, para afta, para gengivite, caso você tenha inflamação na gengiva, se você tem sangramento, você pode estar escovando os dentes. Aqui foi repetido aqui um pouquinho as rugas, né? Já foi colocado lá em cima também, olheiras e flacidez. A gente já falou sobre isso. Vamos ver aqui. Não estou conseguindo passar os slides. AD. Olha só. Então, a dolomita, eu vou fazer um resumo. Para que serve a dolomita? Para que eu posso estar indicando? Classifiquei aqui alguns sintomas e algumas doenças que você pode estar, então, fazendo uso da dolomita, indicando aqui, que é o cansaço físico-mental. Você pode estar indicando para as câimbras, dores musculares. Eu tenho uma professora, a Virgínia, porque eu faço palestra nas escolas, sempre a dolomita. No final, a gente indica a dolomita. Muitas dores no corpo, faz recentemente, final do ano passado. Tinha e hoje ela já não tem mais essas dores. Então, como ela estava pedindo dolomita, ela ligou para mim, foi no início desse ano, e ela falou assim: Mari, eu tenho tantas pessoas que querem dolomita, você poderia trazer aqui para mim na escola? Aí foi onde eu ofereci ajudar a divulgar esse elemento da natureza, muitos resultados. Então,
ela aceitou o desafio para a Dolomita e depois ela também está indicando para as pessoas, né, que o magnésio e o cálcio contribuem para o sistema nervoso central. Gente, é muito bom. Indicam a dolomita para quem tem problema de esquecimento, desatenção, para ansiedade, distúrbios de comportamento. Como eu já mencionei para vocês, as cólicas menstruais, você pode tanto fazer uso dela com o passar do tempo, você usando internamente, você vai ver para quem tem cólicas que vão diminuir as cólicas. Mas se você tem muitas cólicas, por exemplo, no período menstrual, você pode fazer um emplasto. Você faz um emplasto, eu posso ensinar vocês, caso vocês queiram, vocês podem estar me perguntando, como que eu posso fazer esse emplasto? Né? Tem casos que nós usamos dolomita e carvão. Tem casos que nós usamos dolomita, carvão e babosa, né? Mas só a dolomita já vai ajudar bastante, bastante. Faça ali com a dolomita, a pastinha com a dolomita, o emplasto com a dolomita, o cataplasma, você coloca em cima. E qualquer coisa, se você vê que precisa de um auxílio maior, aí você pode estar usando o carvão, mas geralmente não há necessidade, só realmente se for algo bem crônico. Entorses e luxações, irritabilidade, insônia. Gente, para insônia, os resultados são incríveis. Pessoas que realmente têm dificuldade para dormir à noite, estão fazendo uso de medicamento, pessoas que a gente tem introduzido no protocolo a dolomita, pessoas que a gente tem indicado que tem esse problema, que tem passado a tomar dolomita, tem tido melhoras assim significantes em pouco tempo. Os resultados são maravilhosos. Náuseas em gestantes, para quem tem problema de náuseas em gestantes, para quem tem problema de enjoos, para quem tem problema de má digestão, como já foi mencionado, mas eu quero pontuar novamente a má digestão, porque ela ajuda, melhora muito a questão da digestão. Para as doenças cardiovasculares, para quem tem problema com infarto, que já teve, né? Hipertensão, arritmias também. Eu tenho uma paciente ano passado que ela me procurou por conta das arritmias que ela tinha. Nós prescrevemos, nós indicamos dolomita, como outras coisas mais que ela poderia estar fazendo, e em uma semana ela teve melhoras bem significativas. Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui para vocês, a questão da diabetes. A dolomita eu indico muito para quem tem diabetes ou para quem é pré-diabético. O cálcio e magnésio vão ajudar bastante a combater esse mal, tá? E aí eu abro um parênteses aqui, tá, gente? Exercício físico para quem é pré-diabético e diabéticos, além da dolomita, o exercício físico também, porque aí vai potencializar ainda mais os minerais no organismo humano. Agora, no geral, o que que ela faz é onde ela vai trabalhar também. Deixa eu ver se aqui. Eu vou colocar aqui, depois eu volto para o slide anterior. Para arteriosclerose, para as dores nas pernas, né? Aos esforços que é feito, para quem fica muito tempo em pé, para quem tem problema circulatório, prolapso da válvula mitral, o acidente vascular cerebral isquêmico, cansaço crônico, a diabetes, como eu já mencionei para vocês, a hipoglicemia também, para quem tem problemas respiratórios, a asma, bronquite, enxaqueca. Ai, para fibromialgia, eu super indico a dolomita, super indico a dolomita, porque ela vai trabalhar num todo, ela vai trabalhar no sistema nervoso central, ela vai trabalhar na musculatura, ela vai trabalhar na circulação, ela vai agir como um anti-inflamatório, ela vai agir como um analgésico. Então, eu super indico ela para fibromialgia. Ah, e tem muitas pessoas que perguntam assim para mim, pedra nos rins, Mari, cálculo renal. Como a dolomita, você indica a dolomita para quem tem cálculo renal?
nós não podemos esquecer que a dolomita, ela tem dois íons de cálcio, um íon de magnésio, juntamente com hormônio D3, né? Que nós temos, eles precisam do sol, do cálcio e do magnésio. Com o passar do tempo fazendo uso da dolomita, esses cálculos eles são desgastados, desmanchados, e muitos urologistas hoje estão prescrevendo a dolomita para cálculo renal. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos em contato com pessoas que o urologista prescreveu a dolomita para combater os cálculos renais. Tensão premenstrual, eu já falei da cólica, ela é um boa para quem tem tensão pré-menstrual, né? Eu trabalho o sistema nervoso central, a questão hormonal também. Para hemorragia uterina, não só para hemorragia uterina, mas como para outras hemorragias também, caso a pessoa tenha, ela é muito boa também. Para osteoporose, então, sem dúvida, osteopenia, osteoporose, artrite, como já foi mencionado lá. E ela também é indicada para quem tem baixa imunidade, ela ajuda para aumentar a imunidade, né? E a suplementação para quem é gestante e atletas. Se você for pesquisar dolomita na internet, vai dizer que pessoas gestantes não podem utilizar, né? Crianças têm alguns canais ali que falam que também não devem estar suplementando o cálcio e magnésio fazendo uso da dolomita. Mas assim, eu coloco para vocês que não há problema nenhum de uma gestante estar fazendo uso da dolomita. Nenhum problema. Eu me recordo que na época foi nos passado através das médicas ali, né, que estavam trabalhando diretamente com a dolomita, de que não há problema nenhum, pode realmente indicar, né, para nós que somos profissionais na área da saúde, vocês podem continuar a estar indicando a dolomita, porque ela realmente vai trazer benefícios no momento da gestação. Para a criança, para a mãe, né, ela vai ganhando peso por conta do feto ali, por conta do bebê. Então, é bem importante que ela tenha o cálcio e magnésio, que ela faça a reposição. E um detalhe bem importante em relação à dolomita é que muitas pessoas dizem, por quanto tempo eu tomo a dolomita? Eu tomo dolomita desde 2006. Eu tomo, inclusive quando eu viajo, eu trago as minhas cápsulas juntas e tomo dolomita e dou para todo mundo também que estiver ao meu tomarem. E eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque você fazendo uso da dolomita não vai ter um excesso de cálcio e magnésio no organismo, tá? Ela não vai sobrecarregar o organismo. Ela vai ser eliminada pela urina, ficar no organismo que realmente estiver em falta, o que o corpo realmente estiver precisando. Então, também por isso é importante dar um intervalo de 2 horas, né? Caso você vá fazer um tratamento, você está com hemorragia, você está com uma inflamação, você está com uma infecção, pode fazer uso dela mais de 3 gramas no dia, sem problema nenhum, mas você tem que dar um intervalo de 1 grama para outro de 2 horas. E principal é você estar utilizando a dolomita de manhã em jejum e à noite antes de dormir. E também para trabalhar mais rápido a questão da metabolização da suplemento no organismo humano. Deixa eu ver aqui, agora eu vou voltar. Então, para nós fazermos um apanhado em relação à dor, hoje ela modula as atividades do sistema nervoso central e a musculatura lisa, por exemplo, pulmão, coração, participa de 350 reações bioquímicas, atividades enzimáticas no sistema básico de Pichliner, que é a rede de comunicação entre as células do corpo humano, que é responsável por garantir a troca de nutrientes e a eliminação de toxinas. Ela também é ótima para quem vai fazer uma
fazer uso da dolomita para o fígado. Então, ela vai com esses, né, que tem esse hábito de desintoxicar. O importante não é consumi-la junto com os medicamentos. É a absorção desses medicamentos no organismo. Então, sempre tomar antes ou esperar pelo menos uma meia hora para tomar depois. E aqui eu coloquei, então, algumas fotos, né, do que você pode estar, para que você pode estar usando mais a dolomita. Então, aqui, ó, né, você pode estar utilizando o próprio pó para frieiras. Se, por exemplo, você conhece alguém com dificuldade para usar desodorante, né, porque tem pessoas que têm alergias com vai evitar de ter odores, corrimento vaginal, candidíase, alguma coisa assim, para ferir. Para criança, você pode estar usando para assadura, excelente para assadura. Para quem tem gengivite, como eu já falei para vocês, né, pode fazer a escovação dos dentes, mas não só para gengivite. Para quem quer clarear os dentes também pode estar fazendo uso da dolomita, né, escovando os dentes. Para quem tem frieiras, para quem tem micose, para quem tem alergia, para quem tem afta, né? Olha só, fazer uma pastinha, que delícia fazer essa pastinha aqui. De vez em quando eu estou postando lá no meu status, que eu estou com a pastinha da dolomita. Para quem tem, por exemplo, inflamação, né, nas amígdalas, também pode estar fazendo. Olha só, aqui tá bem, bem bacana aqui, ó. Tá fazendo com um pincelzinho, você pode estar fazendo a mistura com pincel, né, mas num recipiente de vidro, né? Para artrite, artrose, você faz a pastinha, coloca na mão e coloca uma luva. Você pode dormir a noite toda. Se você tiver esporão, se você tiver rachadura nos pés, você pode fazer a mesma máscara, colocar no pé com um saquinho plástico e usar durante a noite. Para braço, usando ela e passando papel filme. Então, dá para você aproveitar bastante a dolomita, né? Então, para quem tem problemas de coluna, para grávidas, dores, como já foi colocada a questão, se você tiver problema nos olhos, até mesmo uma conjuntivite, você pode também estar fazendo a aplicação da dolomita para cicatrização, para bursite. E, então, a princípio, seria isso. Então, a dolomita, realmente, ela vem trazendo muitos benefícios para o nosso organismo. É uma forma rápida de fazer a reposição do cálcio e magnésio. Talvez vocês podem estar perguntando assim, Mari, mas eu preciso toda, ou eu preciso fazer algum exame, né? E eu digo para você assim que eu não tenho dúvidas, tá? Que todos nós hoje temos uma certa carência de cálcio e magnésio, mas se você fizer questão, você pode estar fazendo exames laboratoriais e para ver realmente se você tem essa falta de cálcio e magnésio. Mas eu eu indico que você reponha sim. Se você tiver alguns desses sintomas ou alguma dessas doenças que foi mencionada aqui, que você venha a repor então a dolomita sim. E eu volto a falar em relação à qualidade da dolomita, porque é algo assim que eu levo muito a sério, essa questão da dolomita pura. E eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que a dolomita foi um dos elementos da natureza que Deus deixou para o ser humano fazer uso.